disposição pelo tempo regimental. Assim como as medidas duras que essa casa teve que tomar ao longo desse primeiro semestre, a nação também precisava tomá-las na noite de ontem e não fugiu à sua responsabilidade. Então, os parabéns a todos que tiveram entendimento disto. Na questão da saúde, nós tivemos, na sexta-feira última passada, a construção de um seminário coletivo com a participação da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral do Estado, dos médicos oncologistas, das entidades médicas, CREMER, CIMERS, do Ministério Público, no sentido de tentar, ao mesmo tempo, diminuir a morbidade por câncer, diminuir a mortalidade por câncer e também diminuir os sequestros judiciais. É importante que o público que nos ouve, os deputados, entenderem que quando se entra com uma medida administrativa de um medicamento especial ou extraordinário, essa medida normalmente é indeferida pelo Estado e o cidadão acaba correndo ao judiciário com 3 orçamentos, o que acaba sendo deferida em sentença pela autoridade judiciária. O valor, quando o indivíduo faz estes orçamentos, via de regra, é 30% maior do que o valor médio de venda ao governo. Se o Estado puder ter a previsibilidade da compra destes medicamentos, ele poderá licitá-lo dentro desta construção coletiva. E a tendência é que o custo dessas medicações venha a ser 20% menor do que o valor médio de venda ao governo. Nós estamos falando de um gap, de uma diferença de 50% entre o valor que hoje é gasto pelo Estado com sequestros judiciais, do valor que poderia ser exercido se estas mesmas medicações fossem licitadas. Foi isso que se fez aqui na Assembleia Legislativa na sexta-feira última passada. Se procurou fazer uma grande construção entre os médicos, entre os juristas, Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública, Ministério Público e a Secretaria Estadual de Saúde. É importante que, a partir de agora, com essas conclusões, nós possamos avançar. Se avançarmos, nós vamos estar falando em economizar mais de 10 milhões de reais por mês. Nós vamos estar falando de economizar, ao longo de 12 meses, mais de 150 milhões de reais do Estado. E, portanto, poder utilizar esse recurso para outras políticas públicas na área da saúde. Além disso, nós vamos dar oportunidade a esses pacientes de começarem o seu tratamento mais precocemente, diminuindo a morbidade e a mortalidade. Ao contrário de tudo isso, é o que a gente observa que está acontecendo em Porto Alegre, vereadora. Porto Alegre anuncia agora, aos 4 ventos, que diminuiu 40% das consultas especializadas. Nos chamou a atenção. Fomos ver como isso está acontecendo. Por que isso está acontecendo? E aí nos deparamos com uma situação que nos causou total perplexidade. Porto Alegre tinha 92 mil pessoas esperando pela consulta especializada. Hoje tem 55 mil, 40% a menos. Só que, pasmem, deputados e público que nos assiste, esses 40% não consultaram. Foram retirados criminosamente da lista.
A Secretaria Municipal de Saúde adotou um novo sistema de consultas especializadas, baseado numa consultoria de telemedicina, que os documentos saem de Porto Alegre e vão a hospitais do centro do país, e que se os dados não estão completamente colocados ali, se falta o CEP do cidadão, esses pacientes são retirados criminosamente da lista esperando consultas. São pessoas que estão esperando consultas há 6, 8, 10 anos e que não vão consultar. Foram retirados criminosamente da sua espera. Então, eu acho que é importante a gente denunciar isso, é importante que essa casa se aproprie disso. 60% das consultas especializadas que são feitas no estado do Rio Grande do Sul são a partir de Porto Alegre, e nós precisamos nos apropriar desses números, porque esses números, esta situação, vai fazer com que doenças curáveis se tornem doenças incuráveis, com que pessoas morram, como já estão morrendo, esperando uma consulta especializada. E a Prefeitura maquiando, como sempre, os números da saúde.